Na sequência, o professor doutor Ricardo Fernandes, professor lá da UNB, pós-doutor em Stanford, vai falar para a gente sobre inteligência artificial. Doutor Ricardo, uma das maiores autoridades nesse tema aqui no Brasil, e vai trazer para a gente a sua experiência e o seu conhecimento para o nosso conhecimento, para as nossas reflexões. Doutor Ricardo, muito obrigado. O senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Ao Tribunal de Justiça, em seu nome agradeço. É uma honra estar nesse auditório lotado, cheio de pessoas ávidas pelo conhecimento, por saber o que tem de novidades. Os professores de fora do país, da Argentina e de outros locais estão presentes. Muito obrigado a todos. Como são 20 minutos, eu vou tentar passar rapidamente. Eu fiz uma introdução, mas eu acho que já passou bastante a necessidade de passar por isso. Mas a gente, pensando sempre em mediação e conciliação, quando a gente fala em ODR, a gente está pensando isso em formas não físicas de resolução de conflitos. Tá? É mais ou menos essa noção. Eu concordo com o doutor Fábio que existem algumas fases. A gente começou essa primeira fase ainda no século passado, agora, a segunda fase, a partir de 2010, a gente começa a aplicar um pouco de inteligência artificial nesse setor. Tá? Principalmente no espaço, no cyberespaço, a gente está falando de Online Dispute Resolution. A gente pode ter, eu trouxe só alguns exemplos, negociação automatizada. Pensa que cada parte pode ir colocando um valor de acordo, não que isso vai resolver todos os problemas, valores financeiros não resolvem todos os problemas que existem no judiciário, mas cada parte pode ir colocando e a máquina, pela média aritmética ou pela média ponderada em relação a cada uma das propostas, pode fazer essa negociação automatizada. A negociação assistida, a gente tem aí a utilização do veículo da internet como meio, e a gente tem terceiros ou não ajudando nessa mediação. Vamos dizer, só um ponto, deixa eu só voltar aqui. A negociação assistida, ela pode ter uma terceira parte, pode não ter uma terceira parte. Ela é assistida por meios digitais. Tá? Ainda nas ODRs, a gente vai ter mediação ou conciliação online, onde o terceiro é muito importante. Eu vou falar com vocês que hoje a gente está tentando ir para auxílio da máquina ao lado desse terceiro para tentar aumentar o volume de acordos existentes. Tá? A arbitragem online, a gente só vai utilizar isso como meio, o árbitro ali utilizando o meio online também, e a ombudsman online é para fiscalização de prestação de serviço, muito mais dentro das empresas. Então, o que eu queria com esses primeiros slides? Falar para vocês que, dentro da Alternative Dispute Resolution, entre o que a gente chama aqui no Brasil de mediação ou conciliação, meios alternativos ou meios adequados de solução de conflitos, a gente tem, de um outro lado, outra ponta lá, as tecnologias da informação. Quando a gente fala de Online Dispute Resolution, a gente está falando sempre em colocar tecnologia e os meios adequados de solução de conflitos, pode ser utilizando o judiciário ou não utilizando o judiciário para resolver os conflitos. Aqui um pouco do histórico, a gente começa lá em 96. Eu pulei aqui, 97, o Colin Rule, que é um dos primeiros idealizadores desse movimento, começa a fazer o sistema do eBay e do PayPal de solução de conflitos. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de escrever um artigo com ele, que eu falo ali na frente. Então, a gente começa um movimento de início de adoção de tecnologia, depois um primeiro tribunal utilizando tecnologia de Online Dispute Resolution para... Quer dizer, tecnologias online para poder solucionar litígios. Depois a gente começa em 200 mil transações, quase R$1 bilhão, algumas patentes envolvidas. Aqui a gente já está falando um começo de uma iniciativa de inteligência artificial na solução de conflitos. Aí a gente está falando de 2008. Tá? Essa aí, para mim, é o marco da segunda geração de
resolução de conflitos. O WebAI, com auxílio da plataforma Moldria, já com 60 milhões de conflitos solucionados, e a OEA começando a incentivar o uso de plataformas de solução de conflitos. Em 2013, a gente tem as diretrizes da União Europeia para dizer quais são as entidades que podem fazer essas mediações, quais são as plataformas que podem realizar as Online Dispute Resolutions e como se dá essa execução. Pode ser qualquer plataforma, pode ser uma plataforma do próprio vendedor de serviços, pode ser, então, uma plataforma unilateral que a outra parte adere. Tudo isso está nessa diretiva de 2013. Brasil, a gente tem 95, o começo dos juizados especiais, que também abre uma grande porta de entrada de processos para o judiciário. Hoje a gente está com 100, 110 milhões de processos. Eu fico em Brasília, a gente dou aula em Brasília, fico por lá, e a gente vê o judiciário como um todo, o CNJ, os tribunais superiores, debatendo muito o interesse de resolver os problemas de justiça. A gente vê os tribunais locais de cada local do país também tentando solucionar o problema, mas, ao mesmo tempo, a gente também vê os outros lados dessa moeda, são as partes e os advogados que querem uma prestação jurisdicional de qualidade. Não dá para botar a máquina para fazer tudo nesse momento, a gente precisa avaliar os casos, e ali começa um pouco dessa multiplicidade de processos ou processos de massa ali em 95. Tá? E aí, a partir de 2010, o CNJ começa a regular. Consumidor.gov, ali copiando um pouco o Reclame Aqui. Quem conhece o Reclame Aqui? Quem conhece o Consumidor.gov? Praticamente a mesma quantidade de pessoas, né? São as duas maiores plataformas de Online Dispute Resolution hoje do país. Uma governamental e uma privada, né? E aí, a partir de 2015, começa um pouco do que o Bruno vai apresentar, que são as Online Dispute Resolutions por meio das startups. As startups entrando nesse mercado com tecnologia um pouco mais ágil e chegando através do apoio legislativo de 2015. Então, um grande movimento, aí o judiciário também se aproxima mais, e é um pouco disso. E o CPC de 15 também, valorizando bastante mediação, conciliação obrigatória, etc. Aqui são alguns números do consumidor.gov, só para a gente ver assim, ó. Primeiro, os grandes litígios dizem respeito a um grupo pequeno de litigantes. Aí a dúvida é, será que a sociedade toda precisa pagar ou esses grandes litigantes precisam melhorar um pouco o seu processo de atendimento, seu processo de resolução de conflitos? Acho que um pouco está ali, a solução passa por também chamar esses players, chamar essas pessoas, essas grandes empresas para tentar resolver esses litígios. Mais dados também no consumidor.gov para dizer, olha, a maioria dos processos ela é resolvida, sendo que o 40% está ticado como resolvido lá. Mas algumas outras pessoas não avaliam a plataforma. Eu acredito que mais da metade dos conflitos existentes de pequena monta que estão ali no consumidor.gov são resolvidos. Tá? E aí, entrando um pouco mais na parte onde eu queria, não sei se eu vou puxar aqui, vai arrebentar o fio, só para olhar o pessoal que está ali também. Pessoal, eu vou agora passar um pouquinho do mundo que eu estou vivendo nos últimos 4 anos, que é a aplicação de inteligência artificial no direito. Tá? O primeiro ponto primeiro, a IA pode fixar parâmetros e ela pode passar esses parâmetros para que o decisor possa tomar decisões de fazer o acordo ou não. Isso é bastante importante, isso é um movimento mundial que está acontecendo, o Brasil também começa a adotar essas tecnologias agora. Tá? Um outro movimento é colocar um terceiro imparcial para julgar. Aqui a gente está bem distante, mais pesquisas acadêmicas nesse sentido. Tá? Um pouco do que a gente veio construindo foi a partir de Stanford, esse é o Codex, é um centro de Legal Informatics, ou de aplicação de tecnologia na área jurídica, lá de Stanford. Então, a gente criou uma companhia a partir de lá, uma startup a partir de lá, e fomos começar a escrever também e pesquisar o que estava acontecendo no mundo sobre aplicação de inteligência. Esse é um artigo que eu escrevi, tá? Só você botar o nome do artigo, você acha fácil no Google, que a gente falou em 2015, acho que ele foi publicado em 2016. Aquele Colin Rulli ali é o cara que fez o Moldria, que é o sistema de inteligência, também de inteligência, tá? A primeira geração de inteligência artificial, de resolução de conflitos do eBay e do PayPal.
Então, procura esse cara, Colin Rulli, que é um cara bastante importante na parte de ODR, na parte de tentativa de resolução de conflitos massificados. Não é a única, tá? Lembra que eu falei de mediação online? Então, sempre lembrando que a gente tem também outras situações que eu tenho um terceiro e eu tenho a necessidade desse terceiro. E ali, descendo um pouco sobre o que o Modler fez, essas 4 etapas são bastante importantes para eles. Tá, hoje foram vendidos, acho que foi em 2017, foram vendidos para Tyler, é uma big empresa americana. Eu tive a oportunidade de estar com ele lá em San José, lá no Vale do Silício, e ele me mostrou o sistema dele. Pensa que são várias regras para o eBay ou para o PayPal. Uma delas pode ser não entrega de um produto. Outra delas, entregou o produto defeituoso. Nesses exemplos, a gente vai sempre ter um match entre o que é a situação que a parte está alegando, não recebi o produto, recebi com defeito, faltou parte do produto, eu recebi uma televisão, mas não veio o controle remoto. Então, a plataforma fazia isso, tá? Faz isso, né? Ela faz esse match entre a situação concreta e o que é proposto para a resolução desses conflitos. Isso aí é bem o começo dessa tecnologia, tá? Aqui eu vou falar um pouco mais sobre a parte de trás da tecnologia que a gente tem produzido. O que a gente tem feito botando pesquisa e aplicando isso para tirar isso da realidade, tirar isso do papel e colocar na realidade, para extrair algumas informações dos processos judiciais, para mostrar para as empresas que é melhor ela fazer um acordo ali de 3 mil, de 2.800, de 3.800, X reais, do que continuar num processo judicial longo e demorado. Então, o que a gente está fazendo com esse sistema é tentar dizer para as empresas qual é a precificação disso. Eu não sei se aqui tem a luz, mas eu acho que vocês vão conseguir ver. Desculpa estar em inglês, mas o que a gente está pegando ali é a petição inicial de um lado e está extraindo algumas informações importantes dessa petição. Ali, fatos, na primeira parte. Depois a gente tem os precedentes citados nessa petição. Depois a gente tem os artigos de legislação citados nessa petição. A gente passa isso por isso aqui é uma rede neural, tá? Isso aí, quem nunca viu, é um algoritmo bem complexo, onde a gente tem, só para a gente do direito entender, a minha formação também é do direito, tá? Pensa se a gente estivesse nessa sala aqui, 100 dimensões diferentes, e cada ponto daquele processo fosse se juntar em pontos diferentes dessa sala. Então, os processos que têm esses mesmos precedentes, ou que têm mesmos fatos, ou que têm mesma legislação citada, eles vão para lá. Outros processos que citam outra legislação, eles vão para lá. E assim sucessivamente em 100 dimensões. Essa é a primeira camada do algoritmo de entrada para fazer isso. Tá? Essas redes são bem complexas, precisa de uma capacidade computacional bem grande, mas ela consegue um resultado bem interessante no final. A gente aplicou um pouco disso na OAB Júris, não sei se vocês conhecem. Alguém já usou? Uma pessoa, pouca gente, bom que eu já faço propaganda. A OAB Federal liberou para vocês isso gratuito, tá? É só colocar mais uma ali atrás, legal. É só colocar a OAB e bota lá OAB Júris, 0 custo para o advogado, hoje são 10 tribunais, e a pesquisa é um pouco mais fácil. A gente já teve 80 mil usuários, são mais de 1,5 milhão de pesquisas, isso está ajudando bastante a máquina a acertar o precedente que você busca. Então, se você está procurando um precedente, Tribunal do Rio está aqui também, está lá na plataforma, então você pode utilizar isso como buscador. Essa é uma parte que a gente utiliza inteligência, onde cada ponto desses, eu não tenho o pontinho aqui para mostrar para vocês. Está vendo esse primeiro da esquerda? Todo mundo está vendo? Ele é um precedente que cita esse monte de gente ali que está misturado no meio. Mas ele não cita esses 3 aqui, que estão sem número, sem nome. Para um advogado achar isso, ele precisa ir naqueles todos, para depois voltar nesses precedentes. O que a máquina faz? Ela consegue conectar todos esses precedentes, através das citações e de alguns algoritmos que existem. Está meio confuso ali, para você ver, um cita o outro, que a turma cita, mas no final do dia a gente quer encontrar esses 3 aqui, e a gente consegue, tá? E aí depois a gente montou um sistema de predição, onde a gente está hoje com 1 milhão de casos, tentando prever a decisão do juiz. Tá? A gente pega anomalia, a gente pega decisões que saem bastante da curva do próprio magistrado, a gente consegue pegar bastante coisa que é interessante para ajudar a tentar
o outro lado, que são as empresas, chegar aqui é uma outra, chegar numa resolução de conflitos, tá? Isso aqui é um pouco do que a gente usou lá no projeto Vitor, lá do Supremo. Então, eu participei lá pessoalmente, como pesquisador responsável também por uma parte da implantação. E uma das coisas que a gente usou foi um algoritmo de tempo, com a precisão de 91,55%, para separar aquela massa de processo, que também é uma fase interessante dos algoritmos. Beleza. Então, falei um pouquinho de o que eram os ODRs, as Online Dispute Resolutions. Falei um pouquinho da tecnologia que hoje pode ser utilizada, mas o que vai utilizar, o que a gente consegue utilizar hoje no Brasil, qualquer empresa, qualquer tribunal de justiça, para tentar resolver a solução de conflitos com inteligência artificial, tá? Apoio à decisão. O que eu penso que pode ser o futuro é você submeter aos algoritmos antes mesmo da mediação. Olha que é um pouco ousado propor isso aí. Mas olha lá, antes mesmo da audiência de conciliação e mediação, você submete aos algoritmos para ele dizer, olha, eu acredito, pensando no tribunal, eu acredito que é possível fazer a solução desse conflito por R$2.000 para a parte autora. E você propõe isso para a parte. Ah, isso é bom, isso é ruim? Isso é uma etapa que pode acontecer, que a tecnologia já utiliza. Então, é um sistema de apoio às decisões que podem ser utilizados pelos tribunais hoje, tá? Isso aqui é um trabalho que a gente apresentou fora do país para um pessoal lá do... Acho que a maioria de vocês já ouviu falar num cara que chama Elon Musk, que é o dono da Tesla, da SpaceX e tal. Ele tem uma empresa de inteligência artificial que chama OpenAI. A gente apresentou isso aqui para o Philip, que é um pesquisador da OpenAI. Tá vendo? Quem usa Google aqui como e-mail? Vocês já estão vendo o autocomplete lá do Google? Que ele começa a tentar te completar as frases, até atrapalha um pouco, né? Você está escrevendo. Hoje está atrapalhando às vezes, né? Mas já tem a tecnologia. A gente fez isso para o judiciário, tá? Tá vendo aquele conforme artigo tal da lei? A frase pode ser completada quando você escreve aquilo, você já pode completar e dar um enter nessa outra parte, tá? Isso é citando lei. Essa aqui é citando partes muito próprias dos advogados, né? Citando também partes de textos jurídicos, vamos dizer, né? A gente conseguiu fazer hoje uns dicionários grandes de texto jurídico em português, isso ajuda bastante a máquina a entender. Beleza. Então, tudo aquilo serve para ajudar o sistema de apoio às decisões. Se o magistrado sabe, então, como ele vai julgar essas massas processuais, é passível que, se de alguma forma a outra parte souber que a tendência, a parte, principalmente as partes de litigância de massa, e-commerce, energia, bancos, etc., eles podem ser ajudados, tendentes a fazer acordo ali, sem levar isso para julgamento, etc., né? Sistemas especialistas é um pouco do que o Colin usou, aqueles sistemas que são especializados em determinadas áreas. Eu já preciso terminar. E é um pouco do que pode ser utilizado também. E raciocínio baseado em casos é o que a gente utiliza como história para treinamento de máquina. O que eu queria dizer para concluir é: muito obrigado.